E aí, candidato, tudo bem? Vamos ficar então milionário e poderoso com política? Sim, vamos. Antes de você começar, candidato, pelo amor de Deus, você precisa entender que isso é um exercício lúdico. O que é lúdico? É de imaginação, tá? Para não ser, para não atacar diretamente alguém ou algum partido ou a crença de alguém especificamente, a gente vai criar um país imaginário e aí a gente vai trabalhar. Ele é muito parecido com o Brasil e a gente vai trabalhar em cima dele. Outra coisa que eu preciso, que você, candidato, adolescente que está formando agora a sua opinião a respeito da realidade do mundo que te cerca, é que você entenda que ao final desse vídeo eu não quero que você saia daqui achando que você manja de tudo como funciona a política do país. Eu vou te passar uma visão muito simplória, muito superficial, muito simplista da coisa. É a mesma coisa de você, por exemplo, assistir Tropa de Elite e sair de lá achando que você manja tudo o que acontece no país. A mesma coisa de você assistir o Mecanismo do Netflix e falar, não, agora eu não preciso me informar, não preciso estudar, não preciso de ler mais nada, porque agora eu entendi tudo, agora eu manjo como é que acontece as coisas. E não é, tá? Você precisa... Política é uma coisa muito profunda, é muito difícil de entender, e quanto mais você se informar, melhor. Tá, mas vamos lá. Imagina que você acabou de chegar aqui e a gente quer. Você tem uma grana legal, mas você quer mais dinheiro. E além de dinheiro, você também quer ter influência, você também quer ter poder. E você quer lidar com várias outras coisas, já que você é dono não só do seu dinheiro, mas do dinheiro de todos os investidores que contam com a sua estratégia para fazer ainda mais dinheiro com o dinheiro que eles já têm. Tá? Então a gente chega num país como o Brasil, outro país, que é muito parecido com o Brasil. O que rola lá? Rola uma puta oportunidade. Por quê? Porque as pessoas pagam muito imposto e elas não prestam atenção para onde o dinheiro vai. Percebe, isso é culpa das pessoas. É, não que elas tivessem outra opção, tá? Mas a oportunidade, ela está justamente aí. Você não tem as pessoas educadas o suficiente e você não tem pessoas com interpretação de números e domínio de matemática o suficiente e domínio de interpretação de texto o suficiente. Então, assim, falta escolaridade e falta interesse das que têm em monitorarem de perto onde o dinheiro está sendo gasto. Por quê? O que a gente tem que. No que consiste a política da coisa toda de maneira muito básica, de maneira muito exageradamente simples? Produto interno bruto, quanto? Nesse país que a gente criou agora, no Brasil não interessa, nesse país que a gente criou agora, está 1 trilhão e meio. 1 trilhão e meio de reais por ano. E qual que é a carga tributária desse nosso país que a gente acabou de criar? 1/3. Então, o que você tem? Você pega 1 trilhão e meio, divide por 3, o que dá? Meio trilhão. São meio trilhão de reais de imposto. Independentemente de como esse meio trilhão vem cair nos cofres públicos, independente de se ele vem por IPTU, IPVA, se ele vem por imposto de renda, por ICMS, não importa o nome do imposto, é meio trilhão que o país tem. Com esse meio trilhão, ele tem que fazer tudo o que o Estado deve fazer. Tudo, absolutamente tudo. De tapar o buraco na rua. Ah, mas aquilo ali é coisa do IPVA. Não, é o imposto. Independente de imposto ser roubo, o imposto está aqui, o dinheiro está aqui, a gente tem o buraco para tapar, a gente tem um professor para colocar na escola, a gente tem a aposentadoria do velhinho para pagar, a gente tem tudo, médico que a gente precisa colocar no hospital e o dinheiro para aquela pessoa que não tem. Não tem. Os R$ 4 do ônibus que vai daqui até o Grajaú é um absurdo de caro para quem paga, mas R$ 4 paga o ônibus, o combustível, a manutenção, a depreciação do ônibus, o salário do motorista, talvez do cobrador, paga tudo isso? Não, o transporte dá prejuízo. Então ninguém quer fazer. Então a gente também tem que dar dinheiro para a transportadora. Também é papel desse Estado ir lá e subsidiar a empresa para ela conseguir levar o passageiro até a casa dele lá no final da cidade. Tudo isso tem que caber aqui nesse orçamento. E o que deveria ser a política? O que deveria ser a política de um país ideal, imaginário, que talvez lugar nenhum no mundo, país nenhum no mundo jamais chegue? A completa participação de todos os cidadãos a respeito de onde é gasto cada centavo. Então, no mundo ideal, onde as pessoas conseguissem se comunicar à velocidade da luz, todas elas conversariam aqui para dizer, olha, o tiozinho lá, ele realmente tem direito à aposentadoria porque ele trabalhou a vida inteira, mas aqui a gente está com uma emergência aqui na escola ou no hospital e a gente vai ter que direcionar isso. Não dá. As pessoas lutam pelos seus direitos, elas não querem perder os direitos que elas já adquiriram e nem é justo que elas percam, mas a gente não vive no mundo ideal.
As pessoas elas deveriam debater do tipo, eu abro mão de determinada coisa em troca de outra. Agora nós temos uma determinada prioridade, então nós precisamos fazer isso. Como todo mundo trabalha, todo mundo tem que jogar BDO, todo mundo tem que namorar, ninguém tem tempo para ficar participando desse diálogo, dessa disputa, dessa negociação o tempo inteiro. Então o que elas fazem? Elas elegem representantes para tomar conta disso. O país que a gente criou aqui é uma puta oportunidade porque as pessoas elegem os representantes, mas elas não olham de perto o que o representante está fazendo. Porque quando você contrata uma empregada doméstica, por exemplo, e pede para ela ir para o supermercado para você, você dá o dinheiro para ela, ela vai no mercado e traz as coisas. Depois você olha o dinheiro que você deu para ela, olha a mercadoria, confere e vê que ela não te roubou. E ver que ela comprou as coisas que foi aquilo que você pediu. Você, quando vota num político, você está votando num cara que vai defender os seus interesses para que ele lute para que o dinheiro que você tem, esse meio trilhão aqui, seja usado de acordo com as prioridades que você tem. O problema é que nesse país que a gente criou, as pessoas não se importam em conferir quando a empregada volta de lá. Então, onde está a oportunidade? A oportunidade está em nós sermos aquela empregada doméstica que também vai ao supermercado. Então a gente vai lá ao supermercado, o cara dá R$100 pra gente comprar, tipo, 10 pãezinhos e a gente volta e entrega, tipo, 7 pãezinhos pro cara e R$3 de troco. Por quê? Porque a gente se ligou que o cara que está contratando a gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo. Então essa é a oportunidade que você, candidato, tem de ficar rico. Nós estamos num país onde as pessoas criam absurda oportunidade para os políticos roubarem porque elas pagam o imposto e elas não verificam para onde é que esse dinheiro está indo. Elas não verificam se, de fato, o dinheiro está sendo distribuído da maneira que eles prometeram fazer. Então a gente tem que entrar aí no meio. Então nós já temos o cenário e a oportunidade. A gente precisa ver como é que a gente vai ser essa doméstica. Como é que a gente vai receber a missão de ir ao supermercado comprar os pãezinhos com R$100 para devolver 2 de troco e 7 pães. Como funciona? A essa altura você deve estar pensando, mas eu não vou conseguir ser eleito porque eu sou novo, eu acabei de chegar, ninguém me conhece, eu não vou conseguir. E tá, primeiro passo, você não precisa ser eleito. Não, pra gente sair feliz e cheio da grana e pra gente conseguir poder, você não precisa ser eleito, não precisa ser presidente. Não que não fosse bom, seria ótimo se você fosse. Mas o presidente, como funciona esse esquema aqui? Criou-se nesse país que a gente inventou agora um presidencialismo meio que de coalizão, meio que parlamentarista, onde o poder executivo ele não consegue governabilidade, ele não consegue mandar em nada sem você ter total apoio do legislativo, em última instância do judiciário. Estou falando difícil, mas é basicamente assim, é um cara que depende de um monte de gente, você depende da maioria do monte de gente. Então se você não tiver maioria na Câmara e no Congresso, você não consegue aprovar nada. O que você precisa? Todas essas pessoas elas têm seus interesses próprios e a gente também tem os nossos e a gente também quer a nossa parte. A gente não vai conseguir passar por cima de todos eles, não nessa eleição, a gente não vai conseguir ser elegível, a gente pode até ser presidenciável, a gente pode até chegar lá pra galera e falar, olha, votem em mim, mas cara, a gente é tão novo e a gente é tão pequeno como partido, a gente tem tão pouco tempo de televisão que não vai dar pra gente, a gente não vai ganhar, nem por isso a gente vai deixar de competir. Por quê? Porque a gente não precisa, para ficar rico, não necessariamente a gente precisa ser presidente. A gente só precisa de cadeiras nessa camada legislativa aqui. Então a gente precisa de cadeiras, de ocupar espaços na Câmara e no Senado. Então desde que a gente consiga o máximo de número de cadeiras, a gente está na briga. Por quê? Porque essas cadeiras valem dinheiro. Por que elas valem dinheiro? Porque sem uma grande maioria, esse presidente aí, ele não faz nada, ele não tem governabilidade. E aí qual que vai ser a nossa estratégia? Jamais concordar com absolutamente nada que ele diga. Independente do que seja. No que ele acredita? Não interessa. E você? No que você acredita? O que você também acredita? Não interessa. O importante é que aquilo que você acredita não seja a mesma coisa que ele acredita, porque senão a gente não ganha dinheiro. Entende? Porque assim, se o cara fala assim, eu quero legalizar o aborto e você valeu também, fodeu, né? Porque aí, tipo, tá, você vai votar pra causa, o país vai ganhar com isso, e você, o que você vai ganhar com isso? Nada. Então, independentemente de qual seja a ideia do cara, você tem que ter uma ideia contrária. Por quê? Porque aí você vai precisar ser convencido. Assim, nesse país que a gente criou agora, um tempo atrás teve o bimensalão, a cada 2 meses os caras davam uma quantidade de dinheiro considerável. Para quê? Para que você se sentisse
inclinado a concordar com as opiniões dele e para que você votasse a favor das coisas que ele propõe. Então, ele te dava a cada 2 meses uma grana de grandes empresas estatais ou de outras não estatais, mas que ganhavam licitações e ganhavam grandes contratos. Para quê? Para que você concordasse com as coisas que ele tinha a dizer e para que ele conseguisse se perpetuar no poder. E tudo bem você dar o poder para ele, desde que você tenha as suas cadeiras, porque elas têm um valor enorme. Tá sacando aí? Então, depois, nesse mesmo país, pegaram os corruptos, descobriram esse bimensalão e aí teve o gasolinão e é basicamente a mesma coisa. E agora, com né, com essa operação Lava Rápido aí que teve, deu merda muito grande. Mas isso não significa que essas cadeiras tenham perdido valor. Você talvez não consiga extrair o valor escancarado que você estava fazendo, mas ainda dá. Então, você quer essas cadeiras. Você precisa dessas cadeiras. Você precisa dessas cadeiras para ser empregadinha que vai representar a população que está pagando imposto e não está vendo onde o dinheiro está indo, não está conferindo o troco. E você precisa do máximo de cadeiras, porque quanto mais cadeiras você tiver, mais votos você consegue, mais poder de barganha você consegue. Porque num lugar que tem 300 cadeiras você tem 5, o cara ele pode simplesmente resolver não te dar nada, não te dar nenhum real, porque tipo, não faz diferença. Mas se você conseguir, sei lá, umas 30, num lugar onde a grande maioria tem, né, tem uns caras aí com 100 cadeiras, com 80 cadeiras, mas também tem uns com 30, com 40. Então, você ganha poder de barganha com isso. E você precisa estar nessa briga. Como que você consegue essas cadeiras? Com votos. Então, tá, você já estudou como funciona, tipo... esses 3 poderes aqui no qual você precisa se infiltrar. Você viu que você não precisa ser presidente, você só precisa ter votos o suficiente para conseguir cadeiras proporcionais à sua popularidade, e essa popularidade vai depender dos votos que você vai conseguir. Mas e aí? Como que você consegue fazer o povo votar em você? Aí você precisa estudar o povo. Você já estudou, né, a cúpula, agora você precisa estudar o povo. Dá uma olhada nas pessoas e ver como elas são, como elas funcionam, o que elas querem, quais são as aspirações delas. Quanto mais você conhecer o povo, melhor você vai conseguir atrair pessoas para você. E quanto mais você conseguir atrair pessoas para você, mais cadeiras você vai ter para barganhar com elas. Tá? Se ligando como funciona? Então... E aí, o que é que você consegue? Como é que você consegue pessoas para votarem em você? Você precisa que elas não entendam essa foto. Você precisa que elas não entendam isso. Por quê? Porque plano de governo a gente não tem, né? Esse meio trilhão, ele não dá para fazer tudo. Se você quiser o bem do país, não é o que a gente quer. Se você quiser o bem do país, você vai ter que fazer as pessoas tomarem remédios amargos. Por quê? Porque esse meio trilhão não está dando. E você vai ter que fazer dar uma arrochada em algumas coisas. Então você vai ter que chegar para os caras que estão se aposentando e pedir para eles darem uma segurada. Você vai ter que chegar no pessoal da educação e vai ter que falar que eles vão ter que dar uma segurada. Você vai ter que chegar na parte da segurança e ter que falar que eles vão dar uma segurada. Porque você tem prioridades. Você não pode não pode deixar de pagar suas contas. E ninguém que chegar e falar a verdade para essa galera que está assistindo os programas de política, ninguém que chegar a falar a verdade para eles vai se dar bem. Por quê? Porque ninguém quer tomar esse remédio amargo. As pessoas não querem redução. Elas não querem aumento de impostos, elas não querem diminuição de benefícios. Ninguém vai ser louco de... Quer dizer, ninguém vai ter discernimento para entender que você está querendo o bem do país a longo prazo. Se você quiser consertar o país, você vai ter que fazer todo mundo tomar remédios amargos para eles colherem os frutos daqui 10, 20 anos. Mas aí a gente não vai estar na política mais. A gente já tem que ter tirado o nosso nesse ponto da trajetória. Então, você não quer o bem do país, você só quer essas cadeiras. Então você não precisa apresentar propostas, porque afinal de contas a gente não tem. Você só tem que fazer com que o cara vote em você. E a população, essa mesma que não está olhando, né, o dinheiro que a gente está levando e o dinheiro que a gente está trazendo de volta da padaria quando a gente compra o pão, essa mesma população, ela não entende bem como funcionam as prioridades daqui. E se você fizer uma proposta bem desenvolvida a respeito de economia, da necessidade que a economia tem para se recuperar ao longo do tempo, ela não vai entender. Porque ela não alcança isso, porque ela não foi educada o suficiente para ter discernimento a respeito dessas coisas. Então o que você faz? Você cria militâncias para a sua causa. Você coloca na cabeça dela que a causa principal, o que o país mais precisa é determinada coisa. Por exemplo, segurança. Ou, por exemplo, feminismo. Ou, por exemplo, legalização de drogas. Ou, por exemplo, legalização de qualquer coisa. A gente só não vai defender
A gente só não vai defender a legalização dos Murlocs para fazer a nossa militância, porque as pessoas não gostam de Murlocs. A gente tem que descobrir uma coisa que as pessoas gostem. As pessoas gostam de se sentirem seguras indo para suas casas. Por quê? Porque ela trabalha que nem uma desgraçada o mês inteiro, compra o celular e ela tem medo de chegar na casa dela sem o celular. Ela também tem medo de chegar no hospital e não ter médico, mas assim, pelo menos quando ela fica doente e vai no hospital e não tem médico, a culpa ainda meio que, né, sei lá, de alguma divindade ou de alguma coisa que ela fez errada para Deus que causou essa doença nela. Mas quando ela chega em casa sem o celular, é o filho da puta do bandido que não tinha que estar ali. Ele podia estar morto, por exemplo. Então vamos vestir essa camisa e vamos acalentar a pessoa e dizer para ela aquilo que ela quer ouvir. Antes que vocês pensem que eu estou falando do Bolsonaro, a gente pode mudar. Pode ser uma mulher que trabalha muito. O importante é a gente ter o nosso nicho, porque o nosso nicho vai dar o tamanho da nossa fatia de votos, e o tamanho da nossa fatia de votos vai nos dar a quantidade de cadeiras que a gente precisa para barganhar no bimensalão ou no gasolinão desse país que a gente criou. Percebe? Então, depois que você descobre qual é a sua fatia, não interessa qual seja. Porque o país é novo, esses partidos aí não existem ainda, né? Então você pode escolher o que você quer. Você quer ser o cara que mira na fatia, que quer desesperadamente segurança. Então você vai falar pra eles que você vai dar uma arma na mão deles, que ele vai matar bandido. Você vai dizer que você vai matar o bandido pra eles. Você vai dizer que o país vai ficar extremamente seguro. E você vai fazer um monte de promessas que você pode nem ter condições de cumprir, mas até aí o cara já vai ter votado em você. Não tem problema. É assim que a gente vai rolando. Ou então não, você fala pra mulher puta, se alguém pegou esse lado já da arma, eu vou dar arma na mão de todo mundo e a gente vai matar bandido e a gente vai deixar esse país mais seguro pra você e é isso que a gente precisa. Se alguém já pegou esse lado, então a gente vai pra um outro. Então a gente defende as mulheres. Então a gente pega uma mulher, coloca na nossa frente e coloca ela para cantar um cântico do tipo: você, mulher que trabalha, que sofre, que tem dupla jornada, e que sofre machismo, e que sofre assédio, a gente te representa, a gente vai te colocar. Como? Não interessa, mas a gente tem que ter esse discurso. Porque a partir do momento que a pessoa se identificou com você e ela se sente representada por você, ela vai votar em você. E aí, além disso, a gente tem que dar alguma coisa, a gente tem que ter alguma coisa para fazer com que ela odeie os outros que estão com outros discursos que também são interessantes. Então esse cara aqui que está falando que ele vai colocar a arma na mão de todo mundo, você vai falar que ele quer colocar a arma na mão do cara, já que a nossa pauta é feminismo, a gente vai dizer que ele está colocando uma arma na mão do cara para ele matar a mulher. E a gente vai dizer que as mulheres não podem deixar esse cara no poder, porque quanto mais medo a gente gerar em cima dos outros candidatos, mais público a gente vai atrair pra gente. E quando você deixa o seu eleitor com medo dos outros partidos e com raiva dos outros partidos, ele vai isolar as orelhas dele de forma que ele jamais escute qualquer coisa vinda daquele candidato ou qualquer coisa vinda daquele partido. Então ele não vai escutar propostas porque ele já está do teu lado. Você já o representa. E o que você precisa fazer? Você precisa continuar com os discursos de ódio, dizendo que ninguém presta, só você, porque você é o único que enxerga a necessidade que ele tem de sanar um determinado problema. E perceba que a gente precisa se ater a questões que nunca terão solução. Você não pode propor, por exemplo, que você tem que diminuir os juros. Por quê? Porque senão vem um economista muito bom e te derruba. E te dá evidências de que isso vai dar merda, porque vai dar. E você também não pode dizer que você vai chegar lá e que você vai aumentar os juros. Porque senão vai vir um cara aqui e vai falar assim: cara, se você aumentar os juros vai dar merda, porque também vai dar. Só que ele vai jogar luz na parte que ele quer que brilhe, né? Ele vai dar luz nas consequências ruins de você diminuir ou de você aumentar os juros. Não importa o que você faça, reduzir o tempo de trabalho para a pessoa se aposentar ou aumentar, não importa o que você faça. Se você reduz o tempo de contribuição, você quebra a previdência. Se você aumenta, você ferra o cara que está tentando se aposentar e que está com 60 anos trabalhando na construção civil. Não existe remédio doce. Todo remédio vai ser amargo e qualquer proposta que você der, ela pode ser rebatida. Qual proposta não pode ser rebatida? Aborto, arma, legalização de droga. Porque isso são questões infinitas e se a gente ficar discutindo pena de morte, a gente vai discutir, ninguém vai escutar o outro lado e no final das contas ela vai ser uma decisão moral, onde objetivamente ninguém jamais vai conseguir provar que você está falando somente asneira. Então, se a gente pode escapar das coisas que são comprometedoras, se a gente pode escapar de propostas que inevitavelmente, na situação que o país está, serão amargas, então a gente fica brigando só na superfície
e a gente faz com que as pessoas briguem entre elas. Então, a gente fala que vai colocar a arma na mão do bandido. Não, a gente é o outro. A gente fala que a gente vai empoderar a mulher. E aí a gente coloca todas elas para atacarem os caras que estão falando que estarão armados. Eu estou fazendo uma visão muito simplista, mas independente da sua bandeira, o importante é que você tenha as pessoas que só escutam a você, porque você já alienou todo mundo e você já blindou os ouvidos dela à razão. De uma maneira que, quando você vai para um debate, tudo que você precisa fazer é cantar o seu hino. Né? Então você precisa muito no debate de duas técnicas absurdamente simples, que em japonês é o dogai, tipo, você sai da frente do ataque e depois você faz um kando, que é tipo mudar um pouquinho a direção da conversa. Então assim, quando o cara fala pra você, mas você roubou essa grana, você estava lá durante todo esse tempo e você não fez nada, ou você teve verbas públicas na sua mão e você desapareceu com elas, você fala, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, e aí você começa a cantar o seu hino, não importa qual seja. Porque tudo que eu fiz pelo bem da mulher. Tudo que eu fiz pela trabalhadora, por aquela que acorda cedo, por aquela que sustenta a família sozinha, por aquela... Você não precisa nem olhar para quem você está conversando e nem escutar o que ela está dizendo, porque isso tanto faz. Basta que você repita infinitamente o seu hino para que aquela pessoa que já está fidelizada a você simplesmente escute aquilo e no final do debate, o que vai acontecer? Serão 8 candidatos, você vai ser um deles. Todos eles terão a nítida impressão de que o candidato deles venceu. Por quê? Porque eles só escutaram a ele e todo o resto era tudo chorumela, né? Você não precisa convencer os outros eleitores dos outros candidatos, você só precisa fidelizar muito bem o seu. Porque aí isso te dá uma clara visão, do público que vai te garantir as cadeiras que você precisa. Estou sendo simplista, claro, se você puder aumentar esse público, melhor. Mas não adianta, por exemplo, no meio da campanha, você mudar de opinião e dizer, por exemplo, não, realmente, eu estou sendo muito radical no ponto de vista das mulheres, e os caras que querem armas, que não tem nada a ver com o feminismo, e eu acho que tem que legalizar o aborto também. Você não pode ser flexível ao ponto de querer o melhor para a sociedade, porque você não precisa querer o melhor para a sociedade, você só precisa representar aquela parcela que viu em você um salvador. Mais ou menos? Não? Tá. Reflita sobre isso daí e depois eu venho com outras coisas que você precisa saber também, se você quiser um público que só vai lutar para te colocar lá porque eles acreditam que você o representa, por causa de uma única causa que você fica martelando e remartelando o tempo inteiro, como se ela fosse tudo que o país precisa e não um amplo diálogo, profundo diálogo a respeito de como é que esse meio trilhão precisa ser gasto. Até porque você pode fazer a sua campanha inteira lutando pela legalização das armas, pela legalização do aborto, pela legalização das drogas e pela legalização de tudo. Depois que você for eleito presidente, não necessariamente você vai conseguir fazer isso. Porque a decisão de legalizar ou não legalizar, ela não está na mão do presidente. E assim, propostas de legalização disso ou daquilo, elas estão indo o tempo inteiro. E se elas não foram aprovadas até hoje, não significa que elas serão aprovadas amanhã. O que a gente precisa é de temas de campanha, para que as pessoas se matem. A gente não precisa de propostas. Quanto mais a gente fugir de propostas reais, melhor. Ok? Tem outras coisas importantes para essa conversa, mas aí a gente faz um vídeo de continuação para isso. Reflita um pouco só nessa parte e depois a gente fala sobre outras que também são muito mais importantes.